Esse assunto aqui é bem complicado, hein? Haddad denuncia a abordagem de PMs com fuzis na porta de casa. Hoje o Fernando Haddad deu uma entrevista, que é o seguinte, ontem ele teve num evento no Largo São Francisco, um evento da OAB. Largo São Francisco é no centro de São Paulo, né, na Faculdade de Direito da USP, se não me engano, e acho que é da USP mesmo. E aí o Haddad participou desse evento e foi para casa. Ele mora na zona sul de São Paulo. E ele tem um motorista que dirige para ele, né? Nesse momento de campanha, ele não é o Haddad que vai dirigindo o carro, obviamente. E aí, segundo ele contou, obrigado Ana Rosa pelo presente, Alcione também, valeu. Então, segundo ele contou, quando ele estava indo para casa, uma viatura da Polícia Militar abordou, encostou, jogou farol, aquele farol que eles têm na mão, aquela lanterna forte, jogou aquela lanterna forte dentro do carro. O Haddad ficou quieto, falou, de repente é uma abordagem comum, né? A polícia está fazendo patrulhamento e achou o carro suspeito, até aí tudo bem. Só que eles não pediram documento, não pediram nada, viram que o Haddad estava dentro do carro e continuaram seguindo o carro. Não mandaram parar, não pediram documento para o motorista, não pediram o documento do carro, nada, simplesmente ficaram acompanhando. Aí o motorista levou o Haddad até em casa, parou lá, o Haddad desceu, entrou em casa e o motorista seguiu. E a polícia seguiu perseguindo o motorista do Haddad. Durante 40 minutos, a viatura de polícia perseguiu o carro em que o Haddad estava. Primeiro com o Haddad dentro, depois já com o Haddad em casa e o motorista sozinho. O motorista ficou com medo, ficou preocupado. Entrou num hotel, estacionou no estacionamento de um hotel e desceu para conversar com os policiais. Tipo, o que vocês querem? O que vocês estão me andando atrás de mim? Os policiais só falaram para ele, vaza daqui. Não pediram documento, não fizeram a abordagem. Então, o que é isso? Isso é intimidação. Isso é coisa de miliciano. E quem diria que a milícia... Quem diria, né? Um carioca governando São Paulo, a milícia se infiltrar na polícia de São Paulo. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Mas é o que aconteceu, né? Com a atitude de policiais milicianos intimidando o Haddad, intimidando o motorista, que está bastante preocupado. O motorista está com medo pela própria segurança, porque esse tipo de coisa não é normal, de fato, né? E aí o Haddad denunciou isso hoje. O Tarcísio de Freitas foi questionado, né, obviamente, porque isso não pode acontecer de jeito nenhum. E ele é um comandante em chefe da Polícia Militar. E aí ele veio com essa aqui, Tarcísio manda PM identificar viatura após Haddad relatar perseguição em São Paulo. É o mínimo, né, Tarcísio? É o mínimo mandar identificar a viatura e mandar para saber o que aconteceu, né? Porque esse tipo de coisa é intimidação pura e simples e não pode acontecer, decididamente não pode acontecer, né? E aí agora a gente vai ver como é que vai ficar essa história. Por quê? É fácil, pelo localizador das viaturas, identificar qual era a viatura que estava perto da casa do Haddad nesse horário, por volta de 10h30 da noite, mais ou menos, que é o horário que o Haddad falou. Então dá para identificar os policiais pelo localizador da viatura, e aí sim eles devem ser questionados. Por que vocês fizeram isso? Porque isso é policial que apoia o Tarcísio querendo fazer graça. Obviamente, eu nem penso que foi ordem do Tarcísio um negócio desse. Não consigo imaginar isso acontecendo, pelo menos não por enquanto, né? Se fosse o Bolsonaro, eu até imaginaria isso acontecendo. O Tarcísio, por enquanto, ainda não, né? Mas vai saber. E aí o secretário de Segurança Pública também falou que vai averiguar, tal, que isso não pode acontecer, enfim. E aí é muito estranho, é bastante esquisito e é bastante preocupante, inclusive, para a segurança do próprio Fernando Haddad, que é candidato a governador de São Paulo, né? E que tem que ter a sua candidatura tranquila, tem que tocar o barco, tem que ter tranquilidade para fazer a sua campanha e não ficar sofrendo esse tipo de intimidação, que é bastante absurdo. STF manda juízes devolverem penduricalhos por pagamento acima do teto. Seguinte, tem 7 tribunais de justiça, 7 estados diferentes. Deixa eu ver se essa matéria fala quais são os 7 estados. Mas são 7 estados diferentes. Aqui, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Distrito Federal. Esses tribunais de justiça estavam pagando penduricalhos, mas muito acima do teto. Não é que era acima do teto, muito acima do teto. Por exemplo, teve um juiz que recebeu, se não me engano, de Rondônia, que recebeu R$3.200.000. E olha que é um juiz aposentado, nem está na ativa. Recebeu
salários e mais penduricalhos que somam 3.200.000 reais. E aí, caiu na mão de quem? Caiu na mão do Xandão, né? Alexandre de Moraes. E aí ele avaliou aquilo e falou, isso é realmente absurdo. E ele fez uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele determinou a devolução do dinheiro, porque antes todas as decisões eram no sentido de, para de pagar, para de pagar. Simples. E aí, agora não, agora é para de pagar e devolve o que recebeu. Pela primeira vez isso acontece. Né? Então, assim, aos poucos a gente vai moralizando essa história. Né? E aí tem outros casos, juiz no Brasil ganha em média 1 milhão por ano e 9 de 10 furam o teto. Então, 1 milhão por ano dá 88 mil aproximadamente por mês. 88 mil reais por mês. Tá? O teto é 46 mil. Aí vem com penduricalho para cima e para baixo, um monte de penduricalho, então, e aí o cara passa a ganhar esse absurdo, 1 milhão por ano. Isso na média, tá? Na média, porque tem uns casos de exceção, que o cara recebe 500 mil num mês, 700 mil num mês, e esse caso que a gente falou aí do cara receber 3.200.000 reais de dinheiro público, um escândalo, um absurdo, enfim. Olha só essa notícia aqui, gente boa. Seguro de pessoas cresce 9,1% nos 5 primeiros meses de 2026. Esse é o Brasil em crise. Brasil em crise, quebrando, né? Indo para o beleléu. E aí, assim, o número de seguros está aumentando. Por que o número de seguros está aumentando? Porque as pessoas estão com mais dinheiro. E se elas estão com mais dinheiro no bolso, elas vão gastar mais, né, com várias coisas, inclusive com seguro de vida. E estão fazendo mais seguro de vida do que estavam fazendo no passado, né? Vamos lá, tem mais aqui, tem mais superchat para a gente colocar aqui. Vamos ver. Está aqui a Carla Pacífico mandando presente, minha cota, obrigado, querida. Você também é outra que está sempre, a Carla Pacífico está sempre aqui, sempre fazendo parte do trabalho que a gente faz, né? Isso é muito bacana também. Quintino Soares Santana, Michele divulgou o irmão para o Senado e deve aparecer de surpresa como vice do Rachadinha. Lula aqui em São Bernardo do Campo, dia 16/8/2026. O irmão não vai ser suplente, não? Porque, assim, até então ela foi lançada na convenção como candidata ao Senado, né? E aí o vice já saiu, que é o Alfredo Gaspar. Dá para mudar? Ainda dá, até dia 15 dá tempo, mas nada está indicando que vai nessa direção. Pelo menos por enquanto não tem nada indicando isso, né? Então, vamos aguardar, Quintino. Zarif Siman. Ricardo, não confio no Tarcísio, Haddad que se cuide, concordo plenamente, não dá para confiar num sujeito que usa a polícia militar para poder intimidar o adversário, usa o poder que ele tem, que não é pequeno, né, para poder intimidar um adversário político que realmente é o único que ameaça a reeleição do Tarcísio, porque só tem 2 candidatos em São Paulo, de fato. Tanto é verdade que o primeiro debate só teve os 2. Né? Porque não tem nenhum outro candidato de peso disputando o governo do estado de São Paulo. Os que tinham retiraram as suas candidaturas, resolveram se candidatar a deputado federal e não vão embarcar nessa. Então sobrou o Haddad, o Tarcísio e um monte de nanico, que nem conta na votação, nem entra lá nos percentuais das pesquisas, de tão pequenininho que eles são.